na Bíblia, em Apocalipse, ele fala que nos últimos dias, próximo à vinda de Jesus Cristo, ele fala que esses sinais iriam acontecer. Jesus, a qualquer momento, ele pode voltar e levar a sua igreja. A gente está tendo a preparação para que tudo isso aconteça. São os últimos dias, de fato, que estamos vivendo. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que fôssemos salvos, para que tivéssemos a chance de sermos salvos, e com essa chance de sermos salvos, vivermos a vida eterna, que é uma vida eterna que está muito próxima de acontecer, para aqueles que sigam fielmente os mandamentos de Jesus. A essência do Evangelho não é apenas você ficar em quatro paredes, é você sair para falar desse amor. Se esse amor é tão bom para você, por que não divulgar para outras pessoas? Se fez por mim, pode fazer por você também. Pode fazer por outra pessoa. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele salva. Não é uma coisa ruim para que a gente guarde. Você não nasceu e Jesus não te colocou aqui para ser amigo do mundo. Se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Se você for amigo de Deus, você vai ser inimigo do mundo. Então a retaliação, ela vai acontecer de qualquer forma. Porque no momento que a gente divulga esse amor, o diabo, ele não vai ficar satisfeito com isso. O diabo, ele vai querer retaliar com sua vida. Ele vai querer te calar, vai querer te parar. Isso tem que impulsionar você ainda mais a fazer aquilo que Deus quer. Porque você vai saber que está no caminho certo. Tenha certeza que se nada acontecer na sua vida, tem alguma coisa errada. Se está tudo bonitinho, se ninguém está te incomodando, se todo mundo te ama, se todo mundo... tem alguma coisa errada. Porque não tem como você confrontar o mundo e o mundo ficar calado. Se você vai confrontar aquilo que é errado, aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, tenho certeza que vai existir retaliação. O diabo, ele não vai ficar quieto. O diabo se incomoda a partir do momento que você fala desse Cristo que veio salvar e tirar a humanidade das mãos dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá, como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre eles. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de um parto. Para o povo de Deus vai ser o grande dia glorioso, mas para aqueles que não seguiram esse caminho, vai ser o grande dia de terror. O mundo vai ser entregue ao maligno. E aí vem sim a grande tribulação. Aí vem o julgamento de Deus para aqueles que não seguiram o caminho que ele desejou, que ele ensinou, que ele pregou. Continuando nesse versículo de Tessalonicenses, diz o seguinte: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Esse perfeito juízo é a gente entender de fato que existe Jesus, que existe o bem e o mal, que existe um caminho que foi traçado por Jesus Cristo. É a gente ter controle das nossas emoções, a gente ter o controle do que a gente fala, do que a gente faz, das nossas ações. A gente precisa falar e fazer. Não adianta a gente pregar e não viver aquilo que a gente está pregando. O Evangelho, de fato, por essência do Evangelho, ele é claro. Se vocês ouvirem alguém falando alguma coisa diferente da Bíblia, do Evangelho, abram o olho, porque nos últimos dias se levantarão falsos profetas, falsos cristos, que pregarão e profetizarão em nome dele, mas não será ele. Então, abra o olho, porque nos últimos dias tudo isso vai acontecer. Pandemias, guerras, rumores de guerras, mãe matando filho, pai matando filho, filho matando mãe, matando pai. Você pode me dizer, Alan, isso sempre existiu, desde a criação do mundo. Se você lembra, Caim matou Abel. Sim, isso sempre existiu. Mas se a gente parar para olhar a quantidade, o volume, a constância, a intensidade que as coisas estão acontecendo, nunca existiu na história.
a humanidade de fato, ela está perdendo o amor pelo próximo. Porque no final dos tempos, a humanidade perderá o amor. Tem coisas que a gente vê nas reportagens que a gente nem acredita que aconteceu. Essa sujeira, esse pecado não pode contaminar a minha vida e a sua vida. Se separe de tudo isso, porque o que Deus tem para você, o galardão que já está preparado nas mãos de Deus, para todos nós que nos separarmos dessa imundície, dessa sujeira, é muito grande. Vale a pena esse sacrifício, vale a pena a gente se separar e sacrificar nossa carne, o nosso eu, para que essa vida eterna nos alcance. Porque Jesus prometeu a vida eterna, mas você acha que vai ser fácil a gente chegar na vida eterna, uma promessa tão grande como essa? Claro que não seria fácil. Para a gente de fato ter essa promessa em nossas vidas, a gente precisa sacrificar nossa carne. A gente precisa dizer daquilo que a gente gosta de fazer, não, eu não quero isso, porque Jesus mandou fazer isso aqui. Porque para eu conseguir aquilo ali, é esse caminho. Esse aqui eu vou para o outro lado que eu não quero ir. Mas isso aí é sacrificante, porque a gente serve a um Deus, como o irmão falou, invisível. A gente serve a um Deus invisível, pela fé. Mas é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós somos curados, pela fé que nós somos libertos, restaurados, e é pela fé que nós vamos viver a vida eterna um dia. É pela fé que nós acreditamos que existe um Deus que criou os céus e a terra e até hoje vive, é o Todo-Poderoso. Não existe outro Deus a não ser esse. É o Deus acima de todos os deuses. Então, quando Deus falou até no primeiro mandamento, não fazeis outro Deus, não fazeis estátuas nem imagens, é por isso, Ele tem ciúme de nós. Deus, Ele quer exclusividade. Ele não quer ser repartido nem dividido com ninguém. E isso não se limita a deuses estranhos. Isso não se limita a você adorar uma imagem, a se curvar uma imagem. Isso também se aplica a você tirar o tempo do seu dia para fazer outro tipo de coisa a não ser adorar a Deus, ou orar, ou ler a Bíblia, ou buscar Ele de alguma forma. Porque, como Lilian falou, a gente precisa se intensificar mais e mergulhar mais nesse rio para que as obras de Deus e a santidade de Deus nos alcance e que a gente viva sobrenatural. A gente viva o sobrenatural de Deus e no nosso dia a dia a gente precisa viver isso, mas para que a gente viva isso, a gente precisa mergulhar, nos aprofundar mais. No momento que eu tinha que assistir Netflix, eu vou ler a Bíblia. Na hora que eu tenho que assistir o jogo, eu vou orar. Não custa nada você separar um tempo do seu dia para dedicar ao seu Criador, aquele que sacrificou, o sacrifício vivo que Ele fez por você. Não é possível que não vai valer a pena você tirar 10, 15 minutos do seu dia para se doar a Ele, para buscar, para conhecer mais, para ter intimidade, relacionamento com Deus. O que a gente precisa fazer é nos relacionar com Cristo. Como é que a gente se relaciona com Cristo? Se a gente fala com Ele, a gente está dialogando. Se a gente lê a sua palavra, a gente está ouvindo. Então isso começa a construir uma relação. Você ouve e você fala. Você consegue distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. O meu propósito, o propósito de vocês de fato, é adorá-lo e distribuir esse amor para todos aqueles que o cercam. Se é na família, se é na faculdade, se é no trabalho, se é com a vizinhança, onde estiver, você pode ser luz no meio das trevas, sal. Você pode ser o sal que precisa para salgar a humanidade, temperar aquele tempero, né, que precisa ser temperado, daquela comida que estava sem sal. Deus te colocou como sal da terra e luz do mundo. Então exerçam isso. E que isso não fique apenas na teoria, que a gente viva isso todos os dias. Intensifique o seu relacionamento com Deus, que eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus vai te alcançar. O sobrenatural de Deus vai chegar na sua casa, transformando você, sua família, transformando a sua realidade. Quando Deus chega em um lugar, não existe nada que seja contra Ele. Toda tendência humana, ela volta, porque Deus não segue tendência de homem. Deus, Ele faz coisas sobrenaturais. Então Deus, esse Deus de milagre, Ele pode estar na minha vida e na sua vida todos os dias. Basta você crer e se relacionar com Ele. Amém.